Ó, então, a gente fechar as outras duas questões. Essa segunda questão, a questão foi muito errada. A segunda questão é uma questão besta, uma questão fácil. Pegadinha de prova, cai muito em prova e derruba muito os candidatos. Né? E aí muita gente errou, muita gente errou. Né? Vocês ficaram presos ao artigo 109 do Código Penal, aquela tabelinha que eu coloquei no slide, e acabaram por errar a questão. Então, a maioria respondeu, né? Em matéria penal, qual o maior prazo prescricional previsto em lei e qual o menor prazo? Aí, a maioria colocou 3 anos e 20 anos. Errado. Ah, mas como assim errado? Está lá no 129, está lá no 109 do Código Penal. Não está errado, não. Está errado, sim. Né? O maior prazo prescricional em matéria penal é de 30 anos relativo à pena de morte. Está previsto lá no CPM, Código Penal Militar. Esse material está no slide. É a pena de morte. Ah, mas a pena de morte é só em tempo de... Está previsto em lei. A própria Constituição fala, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. O Código Penal Militar vem e tipifica, né, prevê a pena de morte, positiva ela. Fala a forma de execução dessa pena. E prevê um prazo prescricional de 30 anos, matéria penal. E também a gente tem um prazo prescricional de 2 anos, que é relativo à pena de multa, quando é a única cominada ao delito, e ao crime do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é o crime de posse de droga para consumo próprio, que não tem pena privativa de liberdade cominada. Salvo engano, o artigo 29 da lei vai falar no prazo prescricional de 2 anos. Então, o menor prazo prescricional previsto na legislação brasileira é de 2 anos. E o maior prazo prescricional em matéria penal previsto na legislação brasileira é de 30 anos. Aí, vocês podem até me questionar. Ah, mas você falou aqui, ó, previsto em lei. Se eu tivesse limitado aqui, ó, previsto no Código Penal, né, ainda o Código Penal prevê para a pena de multa os 2 anos. Mas eu não me limitei ao Código Penal, né, a lei. Código Penal Militar é lei, Lei 11.343 de 2006 é lei. Então, o maior prazo é esse e o menor prazo é este. Bom, a questão número 3, ela também é de fixação de pena. E da mesma forma, né, a gente analisar aqui, eu vou só analisar com vocês, eu não vou fazer passo a passo, como eu fiz na número 1, mas é só a gente analisar o que deveria ser levado em consideração para a fixação da pena. Então, o Guilherme Arana, na data de 20 de março de 2020, desferiu um golpe contra Marrone, causando-lhe lesão corporal de natureza grave. Então, lesão corporal, está previsto lá no artigo 129 do Código Penal, e a lesão grave está previsto no artigo 1º do 129. Guilherme Arana é primário, sem antecedentes criminais, exerce atividade ilícita com vínculo formal de emprego, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Beleza, o cara é gente boa, nunca foi preso à toa. Com base apenas nas informações constantes no enunciado, tipifica a conduta praticada por Guilherme Arana e fixa a respectiva pena. Então, olha só. Falou que ele praticou lesão corporal de natureza grave. Aí depois só falou coisa boa dele. Primário, sem antecedentes criminais, exerce atividade ilícita com vínculo formal de emprego, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Acabou. Então, olha só.
Vamos lá no artigo 129. Aqui, ó. Artigo 129, lesão corporal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Só que a lesão corporal que ele praticou, o enunciado fala que é grave, né? Por isso que é o parágrafo 1º. Se resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, a reclusão, a pena passa de detenção de 3 meses a 1 ano para reclusão de 1 a 5 anos. Então, é essa a nossa pena. Reclusão de 1 a 5 anos. Gente, e o enunciado depois só fala coisa boa a respeito do réu. Ô, Paulo, Oi? só uma dúvida da tipificação aí. Se colocar só o artigo 129, parágrafo 1º, ele já fica correto, mas lá está só se resulta. Você não tem que colocar inciso nenhum, não? Pois é, o ideal seria mencionar o inciso, né, que configurou a lesão corporal como sendo grave. Né, o ideal na prática seria isso. Mas, né, se tipificou só 129, parágrafo 1º, já está ok que está fazendo menção à lesão corporal grave. Beleza? Mas o correto, por exemplo, se fosse um processo criminal de verdade, teria que colocar artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 ou inciso 2, qualquer um. Peraí, saiu aqui. Qualquer um dos incisos do 129, parágrafo 1º. Tá vendo? Porque ela só vai ser grave se ela gerar incapacidade para ocupações habituais da vítima por mais de 30 dias, se gerar para a vítima perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto. Então, nesse ponto, o enunciado foi falho mesmo, que deveria ter colocado, né, qual a situação aqui que tornou essa lesão como sendo grave. Beleza. Então, o correto seria artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, né, ou 2, ou 3, ou 4. Aí, colocando só o 129, parágrafo 1º, né, para fins desse enunciado nosso aí, estaria ok. Então, olha, tipificou a pena de 1 a 5 anos. Né, pena base. Não tem nenhuma circunstância do artigo 59 aqui que pesa de maneira desfavorável ao réu. Então, se todas as circunstâncias são favoráveis, qual que é a consequência? Pena, no mínimo, legal. Outra coisa importante, ó. Quando a gente analisa o crime de lesão corporal, olha aqui a pena. Ó. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Tem pena de multa? Não tem. Por quê? Porque o crime de lesão corporal, ele é um crime contra a pessoa. E aí não dá para tipificar valor de crime praticado contra a pessoa. Da mesma forma, ó, o crime de furto, ele prevê a pena de prisão e, cumulativamente, a pena de multa. O crime de homicídio é igual ao crime de lesão corporal. Só tem a pena de prisão, não tem a pena de multa. Então, olha, com base nesse raciocínio, pena base em 1 ano, então vamos voltar aqui que fica mais fácil. Né? Lembrando que aqui é a questão número 3. Então, pena base, no mínimo legal, 1 ano. Tem circunstância agravante? O enunciado não falou nada. Tem circunstância atenuante? O enunciado também não falou nada. Tem causa de aumento de pena? Tem causa de diminuição de pena? Também não. Pena definitiva de 1 ano. Pena definitiva de 1 ano de reclusão. Regime inicial de cumprimento dessa pena. Aí, nós não temos como fugir da tabelinha traçada lá pelo artigo 33, parágrafo 2º
do Código Penal. Pena de 1 ano. Como ela não é superior a 4 anos, essa pena, né, obrigatoriamente, sendo o réu primário, ela tem que ser fixada em regime aberto. Então, pena de 1 ano de reclusão, fixada em regime inicial aberto. Cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito? Cuidado. Cuidado pelo seguinte, quando a gente pega o artigo 44, que fala da possibilidade de substituição, o primeiro requisito é o seguinte, ó, a pena não pode ser superior a 4 anos. Ó, então, a princípio, poderia, porque a pena ficou em 1 ano. Só que é o problema. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O crime de lesão corporal é praticado com violência à pessoa. Portanto, ele não admite a substituição porque é um crime praticado com violência. Acabou aí? Não, não acabou. Por quê? Além de analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eu tenho que analisar a possibilidade de suspensão condicional da pena. Então, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, eu tenho uma pena de 1 ano, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Ele é primário. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Pena base fixada no mínimo legal, então isso aqui tudo favorece ele. E por último, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, que nós acabamos de ver. O crime que ele praticou é cometido com violência, a pessoa, logo, não foi possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Então, embora não seja possível a substituição, você pode aplicar, pode não, né? Você deve aplicar aí a suspensão condicional da pena. Por isso que a fixação da pena é um processo extremamente complicado, né? Extremamente complexo. Por quê? Você vai analisar as 3 fases, fixar a pena base, fixar causas agravantes, circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição. Fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Análise da suspensão condicional da pena e possibilidade de fixação do valor mínimo de reparação dos danos sofridos pela vítima. Então você tem que analisar 7 coisas na hora de fixar a pena. Por isso que é uma atividade extremamente complexa, extremamente difícil, né, e extremamente importante para quem vai lidar com o direito criminal, seja o juiz, o advogado, o promotor de justiça, né, porque tem que saber qual o raciocínio que foi desenvolvido pelo juiz na sentença para chegar àquela pena final. Se houve algum erro, se houve alguma falha, né, então todos os atores ali do processo têm que saber, têm que dominar esse assunto para poder analisar o acerto ou o erro daquela pena que foi fixada na sentença. Beleza? Então, ó, como que eu faço para poder ficar bom nessa parte de fixação de pena? Leitura de sentença, não tem outra forma, outra fórmula melhor. Né, lógico, a teoria é importante, né, o capítulo de livro que eu disponibilizei explica item por item, mas você consegue visualizar isso na prática com a leitura de sentenças. Eu disponibilizei acho que 2 ou 3 sentenças para vocês. Se for o caso, eu até aumento esse banco de sentenças, porque a forma mais fácil, né, de você fixar e ver isso na prática é com a leitura de sentenças, em que o juiz vai explicar passo por passo, pena base, circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de diminuição e causas de aumento de pena, fixação do regime inicial de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, análise da suspensão condicional da pena e, por último,
fixação do valor mínimo a título de reparação pelos prejuízos sofridos pela vítima, se tiver pedido nesse sentido. Certo?